Oi, gente, tudo bom? Aqui com mais um podcast, o teu programa de arte, cultura e entretenimento. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito bonita, muito especial, que gosta de histórias. Ela fala de histórias do bairro e aí uma menina saiu de um livro e que virou um outro livro. Ela tem vários livros aqui. Vamos conversar com Mara Beatriz de Vasconcelos. Oi, Mara. Tudo bom? Prazer em tê-la aqui no podcast. Obrigada. Muito bem-vinda. Olha, eu estou percebendo que estou muito bem-vinda. Já está à vontade. Estou. Fala um pouquinho de você. Então, eu sou uma gaúcha, nasci em Caxias do Sul e vim para cá criança, né? Com 7, 8 anos. Meu pai é um gaúcho que adora São Paulo, adorou São Paulo a vida toda. E eu me criei aqui, estudei. Hoje eu sou uma paulistana pelo tempo, né? Você veio aqui com quantos anos? 7 anos para 8 vim para cá, né? Mas então eu me tornei uma paulistana. Casei com paulistano, meus filhos nasceram aqui. E eu comecei a escrever sobre São Paulo, o bairro do Brás, principalmente, onde que eu passei a minha adolescência. E hoje estou com vários livros aí, estou lançando o meu livro, né? Pois é, né? Amanhã, menina. Sábado. Isso que é um bate-pronto, amanhã. Isso. Tá vendo? É o podcast pegando o entrevistado à unha. E logo no mesmo dia. Muito bom. Depois de um Não, dia. é que a gente quer divulgar teu trabalho. Ó, gente, amanhã tem lançamento de livro. Muito bacana. E acabei entrando em várias coletâneas. Eu comecei a participar de um grupo muito grande, Memória Paulistana, aqui de São Paulo, que tem 140 mil pessoas. Isso é um grupo voltado para a cidade de São Paulo, né? E nesse grupo eu conheci vários escritores e começamos a escrever crônicas, principalmente na pandemia. Então, o pessoal ficava em casa e lia mais. Nossa, que bom, né? Maravilhoso. Que bom. Eu amo livro, gente. Eu consegui um público grande, assim, eu como meus colegas escritores, e nós formamos um grupo que nós lançamos esse livro, que é o Sete de Sampa. Porque são 7 autores. 7 autores. Que moram em São Paulo. E todos moram, trabalharam e viveram aqui em São Paulo, né? E os nossos leitores do grupo, todos gostaram. Aí nós temos 2 grupos, o Memória Paulistana e o Memória dos Bairros Paulistanos, voltados para a história da cidade. Então, é uma história não tão longínqua, mas uma história legal. E geralmente, dos anos 60 para cá, ela fica mais forte, né? Uhum. Que as pessoas ainda estão vivas. Aproveitando, né? Mas a gente fala também... Não, mas isso é muito importante. Do passado, das que se foram, das que construíram a cidade. Mas nós falamos não só de endereços e de história, porque o fulano de tal. A gente fala de gente. Gente. Legal. Que são pessoas muito que legal. Construíram a cidade, educaram seus filhos. Nós falamos de escola, do seu Jorge, da venda, que tinha antigamente a venda, que era o armazém, que não tinha shopping, a pessoa ia lá. Uhum. Nós falamos da cidade sofisticada de São Paulo, Avenida Paulista, Avenida Celso Garcia, Rua Augusta. Falamos de um monte de coisa. Do Fasano, na Avenida Paulista, né? Dos desfiles de moda. Falamos das mulheres, como elas se vestiam também. Nós contamos histórias de pessoas de São Paulo. Falamos do açougueiro, do leiteiro, tudo. E todas as crônicas têm o seu lado
que passa uma mensagem, né? Uma mensagem de vida, de esperança. A maioria dos nossos escritores do grupo, né? Aí eu também comecei a criar a minha carreira individual. Deixa eu ver o Sete de Sampa. Deixa eu ver um livro. O Sete de Sampa, esse aqui foi o último, né? Nós fizemos uma trilogia. Bom, que legal. Aí cada um fala do seu bairro, é isso? Mais ou Tem menos. os que falam, cada um tem um estilo. Tem os que falam do lugar que viveram, com o pai, a mãe, os irmãos. Tem outros que contam histórias da avó, do avô. Mas é sempre E sempre, crônica ou da cidade. se não uma pessoa que conheceu ali na rua. Tem vários tipos de história. E cada um tem o seu estilo. Né? Legal, olha, aí tem umas fotos também do que está sendo falado para a gente conhecer. Eu acho muito bacana. Ai, você aqui, que bonita. Estou... A gente sempre tenta melhorar, né? Mas... E temos aí... Tem história de cachorro, tem história de gente. E o meu lado, assim, eu falo do cinema, das coisas... Tem até história de recruta, tem história do bailinho da garagem, da festinha da garagem, que antigamente, hoje, inclusive, eu coloquei uma história no grupo, no meu perfil, que chama a Festinha da Garagem. Que antigamente era muito comum. Eu tive. Os jovens se reuniam e faziam uma festinha na garagem. Tirava as tranqueiras da garagem e lá... Quantos namoros, quantos casamentos aconteceram por causa desses bailinhos, festinhas de garagem. E era tão gostoso, né? Onde vai ser essa semana? Na garagem de quem que a gente vai se reunir? Né? Reunia, aí geralmente a mãe punha lá um suco e o pessoal nem se preocupava com o que ia comer, nada. Tinha festinha, a música do Johnny Rivers tocando, You Wanna Dance, né? Eu não peguei essa época de ouro, mas era muito legal, né? E depois, esses personagens eles vão crescendo, né? Conforme as histórias vão passando, eles vão... Que nem a Alice. A Alice é uma menina que ela cresce. Primeiro, ela está na escola, tem as aulas com as professoras, tem as atividades, né? E o personagem cria, vive, né? Ela aprende muita coisa, né? E aí você tem uma história de Halloween também. Então, aí eu comecei a participar de coletâneas da Wynhouse, que é a minha editora, né? Eu tenho Que não tem a ver com Sete de Sampa. Tem tudo a ver, que foi a editora que fez para nós os livros. Mas esse do Halloween também então? Aí eu comecei a participar das coletâneas da Wynhouse, que está aqui. O Halloween é uma delas. Eu comecei a mudar. Eu escrevo crônica de todo jeito, né? De todas as maneiras. Aí eu participei nessa aqui, acho que foi a história de um sobrado na Avenida Ângela Pestana, um sobrado antigo. E eu fiz uma história de suspense. Não é bem terror, é um suspense, né? Aí eu participei de histórias de Natal, coletâneas de Natal. E essa aqui... Essa eu fiquei curiosa. As Gentilezas é uma coletânea que tem vários escritores que fazem parte desse grupo da editora Wynhouse. E foi para Milão. Que chique, mulher. Nossa. Então, nós participamos... Foi lançado lá em Milão. Lá na Itália? As Gentilezas. Que tudo. São histórias de gentileza, uma coisa que parece estar um pouco esquecida. Pois é, por que será isso, hein? Não sei, as pessoas estão mais intolerantes, né? E é tão gostoso quando você recebe ou quando você faz uma gentileza. Parece que o dia se transforma. Melhora e tudo que você dá, você recebe em troca, né? Então, a gentileza é aquela educação,
é aquele... Se a pessoa não está bem, você quer um copo d'água, quer um café? É aquela gentileza que existia dos vizinhos também, né? E dos relacionamentos, até entre pessoas estranhas que não se viam. Bom dia, boa tarde. Engraçado, porque eu tenho esse hábito da gentileza, né? Se eu estou numa, sei lá, num lugar e eu vejo alguém querendo alguma coisa, eu posso ir fazer, eu posso ajudar. Ser prestativa, né? E é natural, meu. E as pessoas, as reações são tão engraçadas, porque quando é uma pessoa um pouco mais velha, ela já tem essa cultura, então ela entende. E aí abre um sorriso, agradece e segue a vida. Mas geralmente gente mais nova não gosta. É muito estranho. Aproximação, talvez, né? Eu já vi, assim, oferecendo alguma coisa. Por exemplo, eu tinha uma loja e dentro de um shopping. Eu tinha uma credencial de estacionamento. No supermercado do shopping, se fizesse uma quantidade de compras, você tinha uma cortesia de estacionamento, dava um ticket. Eu não usava, porque eu já tinha a credencial de lojista, que eu estava todo dia lá. Então, quando eu ia no mercado e ganhava essa cortesia, eu ia na fila do estacionamento para as pessoas e falava, você quer a cortesia do estacionamento? Aí, Só ficava desconfiada. Nossa, o cara ficou bravo comigo. O que é isso? Para que você está me dando isso? O que eu tenho que fazer? Aí eu vi que ele estava nervoso, falei, nada não, deixa. Aí 2 ou 3 pessoas na frente, a pessoa virou para mim e falou, você tem uma cortesia de estacionamento? Você pode me dar? Eu, claro, dei. Aí que ele se tocou, e eu fui embora. Aí que ele percebeu como ele tinha sido estúpido e que bobagem que ele tinha feito, ele foi atrás de mim e falou, a cortesia do estacionamento. Desculpa, moço, dei para outra pessoa. Né? Acabou, já era. A cara de decepção dele foi tanta, e ele ficou bravo, ele tinha ficado bravo comigo porque eu estava oferecendo, e depois ele ficou bravo comigo porque eu já não tinha como dar. Então, mas né? Eu acho... Então, ele não entendeu qual que era o jogo. Eu acho que as pessoas estão com medo, né? Muito medo. É uma pena porque começaram a usar as gentilezas para virarem uma moeda, né? E não é essa a ideia da coisa. Aí, né? Quando a pessoa te oferece, eu vejo isso nas redes sociais hoje. Oh, você ganhou isso, você não sei o quê. Você vai ver que você não ganhou nada. Não. Você vai se comprometer com uma coisa que pode virar um elefante branco, né? Você ganhou um brinde de R$20. Você só paga o frete de R$500. Você ganhou. Então, toda hora você ganhou. Então, eu vejo lá, você ganhou isso e aquilo. Eu não aceito mais nada, né? E eu acho que as pessoas estão na defensiva, né? Mas isso veio atrapalhar qualquer gentileza, né? A gentileza mesmo. Agora, então, eu acho que nós estamos vivendo numa época de adaptações às informações, a tudo que tem aí, porque é tudo novidade, né? Uhum. Então, toda essa tecnologia, a gente tem que aprender a lidar com isso e ver até onde, os limites disso. Eu estou aprendendo, eu acho que a idade é uma coisa, você está sempre aprendendo. Então, por exemplo, inclusive essa área que eu estou de escrever, parece que ninguém mais tem tempo para ler, né? E a pessoa acha que se ela pegar o Google, ela vai aprender muita coisa, não vai. Você vai ler, raciocinar, refletir sobre aquilo que você está lendo. Aí que você começa a aprender as coisas. Você vai eliminar muitas etapas, porque você vai pegar experiências de outras pessoas que já viveram, que sabem o que vai acontecer. Né? Então, precisamos refletir sobre o que a gente lê e pensar. É muito fácil você pegar ideias formatadas
e defender isso como suas verdades. E geralmente Não você é está assim. pegando uma coisa que já foi feita por outra pessoa Isso. e que não tem a ver com você. E você nem sabe. Né? Porque o fulano Eu vejo falou muita gente isso, defendendo, e nem sabe o porquê e se aquilo realmente tem a ver com você, né? Eu acho uma pena. Eu gostei da tua ideia da memorialista aqui de São Paulo, né? Porque são histórias pé no chão reais, né? E é aquelas que você fala, nossa, meu pai contava tanta coisa engraçada, tanta coisa legal e foi se perdendo. E aí você está aqui no livro, você está colocando para outras pessoas, que é a graça. Eu estou contando coisas que aconteceram em São Paulo. E eu estou escrevendo sobre isso. Não é um vídeo. Eu também gosto de vídeo, né? Adoro fazer um videozinho. Mas eu acho que hoje o mundo está muito visual, né? A imagem. Mas eu acredito que a imagem e a palavra a escrita fazem uma perfeição. Entram numa simbiose maravilhosa. Funciona em outro lugar no nosso cérebro que não é aqui. Eu vejo o lugar que isso aqui mexe, né? Isso. Eu vejo muito nesses grupos que o pessoal punha muita foto antiga, né? Mas se a foto não tiver uma palavrinha, essa foto é de tal lugar, ela aconteceram coisas nessa imagem, como é o nome dessa rua, quem é quem deu o nome à rua, quem é essa pessoa, vamos ver quem é. Então você acaba tendo até coincidências de coisas que te procuram. Dizem que a gente acha o que procura. E as coisas também vêm ao seu encontro, né? Eu acho que a leitura deve ser mantida, mesmo que falem, não, isso não tem importância, esses livros. O europeu e o oriental, eles usam muito os escritos. O oriental, ele fala muito, ele dá muito valor ao passado, às pessoas idosas, porque elas têm muitas coisas para ensinar. E hoje, o que eu vejo, acho que é uma cultura muito econômica, que está tudo pronto, as receitas estão prontas. Será que essas receitas estão prontas mesmo? Precisamos refletir, né? Olha que tem algum ingrediente aí que está a mais ou a menos, né? Vamos ver. Não sei, é um mundo para a gente descobrir, né? Eu acho que a gente tem que usar mais, né? A cabeça, não só ir no automático. Eu quero só te contar, agora a gente tem um cenário um pouquinho mais... Estou mudando aqui no Estúdio 21, vamos evoluindo. Estamos em 6 meses de podcasting. Estou muito feliz. Legal. E eu quero mais inscritos. Você gosta do podcast, você recomenda para os amigos. Falou? Para se inscrever, para escrever aqui embaixo o que você está achando. Então, nós temos agora quadros da minha queridíssima irmã, Marta Adriana Posse Cabral, que é uma pintora excelente, não é porque é minha irmã, mas é muito boa. E sempre a gente vai estar mudando, vai estar trazendo coisas novas. Ela faz casas, né? E está com um projeto de fazer construções aqui da região de Granja Viana, Cotia, arredores, né? Tem aquela casa, aqui é a igreja, se eu não me engano, essa igreja de Nossa Senhora Aparecida, ali, aquela igreja linda, ali no Parque São Jorge. Não, perdão. Não é no Parque São Jorge, meu Deus do céu. Hoje, o que eu tenho hoje? Tá faltando um café, tá faltando uma pizza na minha vida. Gosta de pizza? Eu adoro. O meu patrão tem uma pizza aí que chegou pra gente. Então, e a minha irmã está fazendo esses quadros e eles estão aqui no nosso cenário, à venda, à disposição de vocês. E está chegando uma obra de arte aqui também, do Sérgio.
Sérgio é um conhecido meu. Ele está aqui há 22 anos na granja. Há mais de 20 anos no mesmo local. E é o meu novo patrocinador aqui, ó. Pizza Nossa, Sérgio. Olha que tá. coisa mais bonita. Tá bem convidativa, né? Tá? Aqui temos o telefone 4702 0015 4612 9159. Sérgio trabalha principalmente com delivery. Tem umas 2 mesinhas lá, mas é no conforto da sua casa, você pode pedir. Ele fica no Jardim Recanto Suave, na rua Jardim Recanto Suave, 152, no quilômetro 21, próximo à rua Monet. O Insta é Pizzaria Sérgios. Lá você vai encontrar o cardápio digital, que é o Anota Aí, e o telefone é o 96292 5498, além desses 2 aqui que a gente já tá. Ele tem entregador próprio, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Porque aqui nós é do interior, então a gente quer conversar, saber como é que tá a pessoa, como é que vai. Ou pelo iFood também. Além das pizzas, que são incríveis, ele tem yakisoba, pastel, lanche. Quer dizer, você tá com fome? Chama o Sérgio, tá? Sempre tem promoções novas. E aqui a gente tem palmito e Acho que é a Marguerita. marguerita. Olha que coisa mais deliciosa. Vamos acabar com essa pizza em breve, né, Mara? Claro. Eu já vi que ela deu uma olhada aqui, já ficou... Me lembrou as pizzas do Brás lá. São ingredientes selecionados. E chama o Sérgio, tá bom? Deu fome, chama o Sérgio. Não é só pizza, não. Dá uma olhada no cardápio do Anota Aí. Tem muita coisa gostosa lá. E ele é um cara bacaníssimo. Já tá aprovado. Vamos guardar aqui para poder continuar a nossa prosa. É. Maravilhosa. Cheiro aqui tá... Né? Invadiu aqui. Aí, depois, você quer algum doce? Já tô aproveitando, já pedi licença para você. O meu patrocinador primeiro e querido da Casa Tolli. Casa Tolli é um melipionário criado por 2 irmãos, os irmãos Toledo, por isso é Tolli. Tá? Eles têm uma chácara em Santa Isabel, muito linda, banhada por uma represa, toda cheia de cuidados. Por que é meliponário? Porque são abelhas sem ferrão brasileiras, tá? E eles cuidam, é muito bonito. Eles cuidando da abelha, parece que é assim, um filhinho, sabe? Um pet, é muito legal, tá? Esse mel é da mandaraçaia. Ele é mais, todos os melis daqui, eles são mais fininhos, tá? Ele tem uma consistência não tão grossa, né? Grossa quanto os outros. Aqui tem a foto da mandaraçaia. Essa daqui é da Jataí, que é um pouquinho mais escuro, né? A fotinho dela aqui. E essa daqui é da Uruçu amarela. É muito legal porque a gente vê aqui a produção, como sentir a diferença de uma abelha para outra, né? A florada é a mesma, mas você vê que cada um faz, cada uma tem seu estilo. Né? É bem escuro esse. Cada um tem um saborzinho mais diferenciado. Essa daqui é um pouco mais forte, né? Essa daqui é a média e essa daqui é bem suave. Eu falo que é o champanhe dos melis. Tá? Vou dar aqui o telefone 11 917 44 5060 ou no Insta, que é contato@casatolli.com. Vai lá, dá uma olhada no Insta deles, tem tudo lá, tem os filminhos, as fotinhas, super bem feito, e é focado na preservação das nossas amigas
abelhas brasileiras. Você sabe, né, que a abelha é o principal polinizador do Sim, planeta. nossa. Acabou a abelha, o ser humano não vai durar 5 Não tem anos, mais nada. né? E aí, tô com os meus patrocinadores maravilhosos, então vou comer pizza, depois vou tomar um mel, e aqui é só alegria. Então, minha querida, fale um pouquinho da Alice, já falou bastante, Então, aqui da mas gentileza, Ah, tem uma continua das história gentilezas. que é a história da Donatella. É uma história de uma senhora que viveu lá no Brás e é muito interessante essa história. Eu só vou falar isso. Suspense. Tem um menino, ela tem filhos e a vida dessas famílias de imigrantes, como que ela saiu da Itália, como que ela veio parar no Brasil, no Brás, em São Paulo, né? E a postura dela com a cultura que ela tinha, educando os filhos aqui no Brasil, numa cidade que nem São Paulo, na época de 60, né? É como é que ela se desenvolve a educação dos filhos. E aí ela entra em contato com a vizinhança e a gentileza aparece. O que é a gentileza? É o enfoque de outras mães no lugar em relação aos filhos que ela educa severamente, né? Então, é uma história bem deliciosa para se ler e pensar, refletir, né? Aí também participei desse livro, que é As Mulheres, né? Uhum. Que é uma coletânea sobre histórias da mulher. E São só mulheres que escreveram ou não? Tem só olhar mulheres masculino? aqui. São histórias de mulheres. Ah, não, são. Mas os escritores não, os são escritores variados. estão variados. Que é da Anne House também, né? Aqui eu conto uma história de uma empregada doméstica. Uhum. Nos anos 60, que ela sai do interior. Essa história teve muitas curtidas, o pessoal gostou muito. E ela sai de uma situação de pobreza muito grande, vem para São Paulo tentar mudar a vida dela. É uma moça, né? E aqui ela encontra o que ela estava procurando. Eu só vou falar isso. A vida dela dá uma transformação maravilhosa. E é uma história romântica também. E tem uma mensagem maravilhosa para quem gosta de ver uma novelinha, vai adorar essa história. Eu sou noveleira. Essa história Mas eu não tenho gostado muito ultimamente das novelas, não. Eu acho que elas... não sei, não tá me agradando. Não tô conseguindo assistir. Eu tô assistindo a das 6, que é também aí década de 50, mais ou menos. Que é mais romântica, tem graça. São histórias românticas, mas dentro de uma realidade. Eu gosto que me levem para um outro lugar, né? Acho e a ingenuidade, as novelas hoje estão muito né? cruas. Isso, a ingenuidade, que é um ingrediente muito bom. É bom você, às vezes, conhecer uma pessoa mais ingênua, porque todo mundo acha que ser esperto é o caminho para o sucesso. Não é bem assim. A humildade e a ingenuidade são ingredientes para as pessoas se tornarem melhores. Porque qual é a classificação de uma pessoa esperta? Aquela que leva vantagem, que chega antes das outras. Mas ela se torna arrogante também, com a esperteza dela, né? Nem sempre é bom você saber de tudo e ser espertinho. Então, essas histórias têm um pouco disso. Aí eu tenho esse outro livro que foi lançado em Portugal. Ela é internacional, mulher? Você está pensando o quê? O livro te leva para terras desconhecidas. Esse aqui é Portugal. Que legal. Olha que bonita essa capa. E esses trabalhos, eles são maravilhosos. Eles têm histórias. Olha aqui os azulejos portugueses. Eu amo. E tem os... Aqui é um intercâmbio Brasil-Portugal. Então, aparece
Jorge Amado, Amado. Vinícius de Moraes, aparecem os escritores brasileiros e os portugueses. Mas esse livro é um livro... É um livro para você ter até na mesa de centro, sabe? De referência. É, um livro, são livros de... Agora tem outra que está saindo agora, de Portugal. Então, tem a Carolina, de Quental, e tem o pessoal que participou do livro aqui. Eu, inclusive, né? Então, essa aqui eu participei com uma história de São Paulo, de 2 meninas, que chama Viagem. Essa história fala sobre 2 meninas que vão viajar de trem. Antigamente a gente tinha muito trem aqui no Brasil, trem né? Legal também. Tá voltando, não tá? Eu tô vendo Então, vários passeios turísticos. A nossa história... E o cotidiano também deveria, né? Era comum, né? Então, tinha o trem aqui que saía da Estação da Luz, que ia até Uberaba, e tinham vários trens para todos os lugares. E lá do sul tinha o trem que saía de Caxias do Sul e vinha até a Estação da Luz. Foram perdidos. Eles parece que não investiram mais em ferrovias e fecharam. Mas essa personagem minha, ela anda muito de trem também. E aqui começou com essa história da viagem, que ela vai para Uberaba de trem com a amiguinha. Deixa eu dar uma olhada. Eu achei tão incrível. É bonita essa... Olha aqui, poesia, prosa, literatura. Tem tudo. Escritores, artes, homenagens, cinema, curiosidades, fotografia, história, LGBTQIA+, música, academia, gastronomia, artigos, haikais. Tem tudo. Gente, aí. É completo. Isso aqui é para você viajar de trem mesmo, que demora. Aí você lê, demora. A viagem de trem é interessante. É a Cora Colorina. Cora. Aí é uma integração entre Brasil e Portugal. Bacana. Essas coletâneas são lindas. E tem o Márcio Martelli, que é o dono da editora, né? E tem o Trigo, aqui, ó, deve estar aí o nome, que ele é o nosso... praticamente, ele tem uma aliança com o Márcio Martelli, e eles fazem essa interligação entre Portugal. Isso vai ser lançado foi lançado na Feira do Livro de Lisboa, né? Chique. Esse livro aí. Que legal! E tem deixa eu te ver se dá para ver a viagem aí, que tá na... Tem que ver a página que tá aí. Deixa eu pegar esse aqui de humor. Eu sou uma estudiosa, eu adoro humor. Adoro. Acho que sem humor tem a parte mais engraçadinha. 124. Humorística, né? Gente, olha que legal. É um papel bonito, cheio de figura, imagens 100%. lindas. Eu quero um livro desse. Onde que a gente compra? Na editora, em House, ele tem. Tem no site, né? É só entrar ali. Tem o site aqui no endereço, ó. Esse aqui também foi lançado em Portugal, esse aqui, ó. Todos estão aqui, ó. Ó o endereço da editora aqui, né? Chique. O meu livro está aqui, ó, que tem a editora aqui. O prefácio que ele escreveu para mim, ele é um poeta, né? E ele faz livros também infantis, o Márcio, né? Vendo o chuveiro do Mickey. Motivo da venda, a água sai muito quente e tá me queimando. Aí um haikai pra gente. Nenhuma pérola no Rio das Ostras, penhor dos anéis. Joias no prego, chama Outras Ações. Joias do prego, marteladas no pregão, furo nas bolsas. Eu acho o haikai fantástico, porque você tem que reduzir o mundo ali, né? Poucas palavras. Conciso, não tem... E quando você lê, aí você completa a sua vida com o restante da poesia. Vamos fazer ginástica cerebral? Complete as frases abaixo com nomes de bicho. Gente, é muito legal, muito divertido. Que tal fazer uma... Cada um dá um pouco. Ficou tão bravo que soltou os...
ficou desconfiado com A atrás da orelha. É legal, isso é cultura Pulga também. atrás da orelha. Cultura antiga. É o que eu estava falando, os nossos pais, os nossos avós contavam histórias e elas se perderam. E aí, com isso, você está resgatando isso. Isso é muito bom. Eu tenho uma família de contadores de histórias. Eu acho que eu peguei isso do meu avô. A minha mãe contava, o meu pai também. E eu tinha também os tios que contavam história, né? Lá no sul tem o meu avô Agostinho Menegoto, que ele saiu numa revista antiga, que era uma revista que nem a Cláudia, Veja, assim, chamava Realidade, essa revista. Meu pai trabalhou nessa revista. Então. E eles foram lá em Caxias do Sul e fizeram uma reportagem com meu avô, que era o maior contador de histórias da cidade. Porque os homens se reuniam naquela... Era um tipo de farmácia, né? Que eles se reuniam, não era só uma farmácia, era um ponto de encontro. E lá ele contava as histórias da família. Que gostoso. Porque foram colonizadores desde o início de Caxias, né? Minha família lá, os Menegoto, do meu pai, né? E, então, contar histórias, contavam verbalmente, e eu estou escrevendo as histórias. Está seguindo uma tradição. Estou escrevendo. Só você que escreve na sua família? Você tem irmãos? Não, eu tenho irmãos, mas meu irmão não escrevia. Eu tenho um outro também que não escreve. São 3? O meu marido escreve bastante. Mas agora que ele vai lançar um livro. Mas assim que se dedicou a isso, foi você que resolveu? Não, só eu comecei, né? Uma brincadeira, praticamente. Você é advogada? Sou advogada formada pelo Mackenzie. E depois eu tive a minha família, tenho 4 filhos, né? Eu vi. Quantos? 11 netos? Eu tenho 11 netos. Mulher! Tem que contar história, tem que contar muita história. E aí eu tô contando história para ver se a molecada lê, né? Hoje eles estão muito nos videogames, né? Mas minhas netas, meus netos, estou tentando, né, fazer. As meninas, acho que têm mais paciência, né? Elas leem mais. Que bom. Né? Então... Eu, quando era criança, eu lembro de conviver com livro todos os dias. Né? Eu lia sempre muito. Com livro. Meus pais deixavam na altura para a gente pegar. Era... pode pegar qualquer livro. Fica à vontade. Eu acho que... Não tinha proibido e tal. É a melhor então, coisa. Então, a curiosidade ia. Eu sei de gente. Tem gente falando assim, eu li Sófocles com 12 anos. Nossa! Mas tava lá o livro, eu lia. Mas a gente lia o que tinha, né? Eu me lembro que eu lia o que tinha. Eu era devoradora de histórias. Eu lia muito gibi também, né? Eu tenho uma história que é o Salão de Beleza, que está nesse livro da Alice, que é uma menina que lê fotonovelas. Já ouviu falar de fotonovela? Já. Então, as fotonovelas eram histórias de amor, tinha uma rede de coisas numa fotonovela. E tinham os vilões, né? Tinham as amigas invejosas, tinham os pais que não queriam o namoro da menina, do menino. Então, eu ficava horas lendo fotonovela. Que delícia. Achava lindo, né? Mas, ao mesmo tempo que você está lendo a fotonovela, você está aprendendo um monte de coisa ali, né? Então, é o lado romântico, mas tem o lado da realidade, que as meninas liam fotonovelas mocinhas. Né? Aqui tem uma história, o Salão de Beleza, que é bem legal. Essa que você falou. É uma história bem real. Eu fiquei curiosa, é uma história ou é o Doce de Copacabana? Então, Doce de Copacabana foi a primeira crônica que eu escrevi na minha vida. E fala sobre... Não está nesse livro, está nos outros, né? No Sete de Sampa. Eu pus no primeiro volume do Sete de Sampa. É uma história curtinha, para quem não tem muito tempo para ler. As minhas crônicas, geralmente,
Não são histórias longas, né? Mas eu gosto, porque Mas eu dá o tenho... recado e você fica essa pensando acho que é a naquilo. menor das minhas crônicas. E é a história de um doce. Aí você fala, um doce? O que será que tem essa história? Tô curiosíssima. Presta aqui. Vou parar um pouco a entrevista, vou ficar lendo só. É uma história de uma menina que vai comprar um doce. E ela... o doce é uma coisa maravilhosa que tinha na padaria Copacabana. Copacabana era uma confeitaria, tipo uma grande padaria. E ali tinham doces maravilhosos que eram feitos ali mesmo, confeiteiros. Você poderia comparar com o de Cunto, um negócio assim, hoje, né? Uma doceria assim. A Santa Marcelina, que também é uma doceria muito grande, lá onde eu moro. Mas esse doce saía raramente. E a menina é aficionada nesse doce. A história se desenvolve nesse doce. E eu tive muito sucesso quando eu fiz esse negócio. Eu vi. Tive 1.200 curtidas isso que eu ia em falar, menos de quero. 3 dias essa história. Você que curtiu o doce de Copacabana, curta o podcast. Venha para o podcast. Aqui também é maravilhoso. Mas o que tem essas histórias? As pessoas têm muitas afinidades quando leem. A gente se identifica. Mesmo hoje, você fala, mas história do passado. Não é bem assim. Existem situações que são as mesmas. Só muda a data e o endereço. Na nossa vida, só mudam essas coisas. Os relacionamentos são sempre as mesmas coisas. Pode ter o celular, pode ter o que for. As emoções e o aprendizado se baseia no seu contato com os seres humanos, né? Eu quero falar de uma coisa bem importante que eu vi aqui na tua história. Você é ativista do Jardim Alfomares. Eu não conheço. No em bairro Santo de Santo Amaro, no Alto da Boa Vista, em São Paulo, né? Lá tem uma área de 64 mil metros quadrados de mata. Mata Atlântica. Com 60 espécies de faunas. Aves em extinção. Me conta. Eu fui morar nesse bairro, eu era do Brás, né? E meu marido começou a trabalhar ali na região sul, né? No Zona Sul, que era um hospital com muito serviço naquela região. E com o tempo eu resolvi morar lá para ficar mais próximo, né? Com tanto filho, tanta coisa. Aí ele poderia estar mais tempo em casa. E ali eu descobri que é um bairro muito verde, né? Que tinha essa mata aí. E, de repente, a mata ficou em perigo. Entrou uma grande imobiliária, uma construtora, né? Sempre. E porque era de um espanhol esse terreno, que veio lá da Espanha, um homem muito rico, e ele foi assassinado na Avenida Paulista. Não sei porquê, é uma história meia misteriosa, e são 64 mil metros. É um terreno enorme. Nossa, gigante. E ele preservou, tinha nesse lugar um jardim do Burle Marx, o paisagismo do Burle Marx, tombado pela história, pela cidade. E entrou essa construtora, derrubou o jardim, o paisagismo do Burle Marx, e montaram lá um negócio absurdo, com não sei quantas residências, e começou as árvores todas serem derrubadas. Conclusão, isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos, e começou uma briga entre os moradores do lugar e essa construtora. Sabemos bem o que é isto nesta região de Granja Viana. Especulação imobiliária. Aí, o que aconteceu? O negócio ficou em litígio todos esses anos e eles pararam por várias decisões, vários movimentos pararam. Mas o negócio estava correndo. Agora, há uns anos atrás, em plena pandemia, veio uma outra construtora que incorporou essa outra
e vieram com um projeto de 55 casas. Ou seja, não ia sobrar mais nada, né? Aí nós entramos com um movimento muito forte. Em uma semana, nós conseguimos 95 mil assinaturas. Que máximo! Aí começamos, eu fui muito ativista, eu tenho um grupo lá da Sabave, do bairro, todo mundo se empenhou muito em plena pandemia, colocamos máscara, fizemos passeatas, fomos para a prefeitura, e eu não vou fazer campanha política para ninguém, mas o prefeito atual, na época, em novembro do ano passado, não esse do outro, ele desapropriou a área para nós, a nossa alegria. E já foi decretado, vai ser um parque ambiental. Você precisa ver a nossa felicidade, porque eles, durante esse período, entraram várias vezes o pessoal lá para acabar com tudo. E uma vez foi em plena primavera, estava cheio de ninhos, os caras entraram e derrubaram 1.000 árvores num dia. Que eu consegui com o pessoal parar com isso aí. Então, você vê os ninhos dos bichinhos, tudo no chão, e os caras derrubando árvore. Eu tenho filme disso. Ai, eu filmei. No coração essas coisas, gente. Mas foi uma coisa tão revoltante. E aí eu também tenho uns vídeos dos animais que eu gravei. O som. A araponga, que é um animal em extinção, que tem lá o habitat dela. E o urutau, que é a mãe-lua. A mãe-lua é uma ave em extinção. Ela tem um canto que parece um lamento. E ela praticamente apareceu e morava lá, né? Agora ela está voltando. Outro dia eu já ouvi o som dela. Então, por um detalhe muito importante foi esse, das aves em extinção, que nós conseguimos o tombamento, o processo de tombamento, né? Tem muita gente envolvida nisso. Uhum. E, graças a Deus, parece que agora já está tudo fora de perigo, os bichinhos parece que vão continuar vivos. E as arvorezinhas estão lá crescendo, bem felizes e se mantendo. Vamos ver. Isso que eu fico muito cansada mesmo com esse tipo de ação, né? Devastação. Me parte o coração. Eu adoro árvore, adoro passarinho. E aqui na Grajaviana a gente tem uma área muito linda também de mata. Então, qualquer coisa, a vizinha está fazendo uma poda, eu já fico de olho. Mas tem que ficar, né? E tem que denunciar. E aí o meu pai uma vez veio e falou assim: Mila, se tranquiliza, a natureza sempre ganha. Você deixa um cimento ou um asfalto abandonado, tem um buraquinho, uma plantinha nasce. Então ela regenera. E que está dizendo pra gente, cara, atenção, né, na vida. Se regenere, viva. E nós precisamos, né, desse verde. Agora, para finalizar, vamos contar que amanhã esta moça muito bonita, esta onça que veio aqui no podcast, vai lançar este livrinho que eu já estou curiosíssima para saber a história de Alice no telhado. Dá o serviço, por favor, endereço, horário. Eu vou fazer o lançamento no sábado, na Tratoria Tavolino, 558, lá na Alameda Lorena, nos Jardins. É um lugar muito agradável, tipo de uma cantina italiana do Brás, né? Ma che tutte buona gente. Com massas. E nem vou tomar café. Vai ter um almoço. Vou já para o almoço. Às 13 horas. Quem quiser participar pode ligar, né? Para a Tratoria Tavolino. Você acha o telefone na hora, né? E reservar. Agora, o lançamento mesmo do livro, para quem tiver outro compromisso de almoço,
são às 16 horas lá. 16 Eu horas. estarei recebendo todo mundo para aquele papo legal, né? Quem sabe a gente toma um vinho junto, né? Oba. E vai ser muito interessante. O livro você pode dar para uma criança de 10 anos para cima, Ele não tem que não tem restrição. nada. É um livro até cultural, porque, né, porque mostra a história da cidade e uma criança descobrindo os lugares, né? Eu falo das escolas, dos lugares de São Paulo legais. E é interessante para qualquer pessoa a leitura. 10 anos para cima já pode ler tranquilo. Que né? joia. E tem umas imagens bem bonitas, lugares, e falam de tudo, né? Eu acho... Então, Alameda Lorena, 558, Jardins, das 13 horas do almoço e às 16 o lançamento do meu livrinho. Vamos lá. Livrinho não, livro, né? Tem uma amiga que fala, não fala no diminutivo. Tá bom? Eu tinha uma loja chamada Casinha Pequenina, então eu não posso falar mal de diminutivos, mas em diminutivos tem grandes ideias, Claro. grandes coisas acontecendo. Quanto menor o perfume, né? O frasco, melhor. E os venenos também, mas assim, né? Então, eu conto Vamos aí. com o pessoal, é sempre gostoso. Para quem quer um... Nós estamos também na Semana Cultural, será um prazer receber todos vocês que estão vendo o programa da minha amiga aqui, bem querido, um programa muito legal. Amanhã a gente está lá para te dar um beijo, tomar um vinho e levar um livrinho para casa. Vai ter a venda na hora. Vai. Eu Então tá pronto. vou levar os livros, o editor vai estar lá, né? O meu editor, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa ligada em poesia, artes, muita literatura infantil tem, né? Então, em vez de fazer seu filho ficar jogando videogame, dá um livro para ele. Exato. Mara, muito obrigada pela sua Obrigada presença. a você. O podcast está sempre de portas abertas e agradeço Adorei. mesmo. É a primeira vez que eu faço um programa assim, Se deu muito né? bem, tem jeito. Mas Obrigada, muito gente. obrigada a você. Até semana que vem. Até lá. Beijo. Até Obrigada lá. por assistir o podcast.